parou semana passada. Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. E perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. E Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotava. Vou parar aqui porque eu quero pôr foco no início aqui primeiro e depois a gente continua então o texto no restante aqui. Semana passada a gente começou falando sobre esses primeiros versículos aqui, de que o Senhor então aparece novamente para Abrão e faz essa promessa então desse filho, essa promessa de herdar Canaã. Então nós sabemos que Abrão não estava naquele território, ele vem com o pai de Ur dos Caldeus, para em Harã, que é no meio do caminho aproximadamente, e depois de Harã, então, o Senhor fala de novo com Abraão, chamando ele: sai da tua terra e da tua parentela, lá no capítulo 12 que a gente viu. E Abraão então prossegue essa viagem e chega em Canaã. Chegando em Canaã, tem essa separação dele com Ló, que a gente viu também, e eles se separam, e aí vem toda essa história dessa guerra que está um pouquinho antes, no capítulo 14, e no capítulo 15, como eles já estão separados, Deus chama novamente Abraão e faz a promessa do filho, e ele pergunta para Deus, fala: Deus, e aí, como é que é? Eu não tenho nenhum filho, ainda não tem filho nessa história. O Senhor está me dizendo que vai dar essa terra para minha descendência, mas eu não tenho filho. E o Senhor diz assim: não, você vai ter um filho sim, é de você que esse filho vai nascer. E o Senhor faz uma promessa primeiro para Abraão aqui no início. Essa aqui é uma das primeiras, ou a segunda na verdade, né? Porque a primeira está lá no capítulo 12, é a segunda aliança que Deus faz com Abraão. E ele diz então: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Deus fala sobre duas coisas. A primeira, escudo, né? Ter um escudo na frente é ter proteção contra ofensa dos seus inimigos, né? Na verdade, contra uma guerra que possa vir a acontecer, e não estamos falando de simplesmente uma guerra física, mas muito mais de uma guerra espiritual, né? Lembra que essa geração aqui, os coxinhos, vão ser os atacados. Então Abraão está dentro dela. Então todos os inimigos de Deus, fisicamente e espiritualmente, vão sempre atacar essa linhagem. Então lembra que o foco vai começar a partir do capítulo 12 aqui, que a gente já começou, o foco está aqui, ó. Então a gente vai ver um desenvolvimento de uma história, de muitas guerras, de muitas conquistas, de muitas batalhas, por causa do quê? De uma linhagem que Deus está realmente separando para ele, para que dessa linhagem ele possa trazer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o foco do nosso inimigo está aqui, o foco de Satanás está na linhagem de Noé, está na linhagem de Sem, que é os primogênitos, né, da família de Sem, do primeiro filho também de Noé. Essa questão da primogenitura, gente, é tão sério para Deus, que nós vamos ver esse desenvolvimento na história com primogênitos. Porque Deus vai ser chamado, Jesus vai ser chamado de primogênito e de unigênito. Já falei isso para vocês aqui, né? Já expliquei essa questão do primogênito e do unigênito. Então, assim, a gente vai ver Deus focando nisso, e por isso que as genealogias focam, inclusive, nos homens.
nos meninos e não nas mulheres. Por quê? Porque está se falando de uma linhagem. Mas por que não fala? Entende? Não tem a ver com por que não fala. Não fala porque não tem por que falar. Porque o que Deus está contando, o que Deus está fazendo nesse livro, que a gente chama de Bíblia Sagrada, que é o texto, né, a inspiração vinda do próprio Deus, Deus está contando uma história. Deus está fazendo um plano redentivo. Então, Deus só está focando naquilo que Ele precisa focar para contar esse plano de redenção. Então, por que Deus não conta as outras coisas? Por que Ele não fala das outras famílias, das outras descendências? Porque o foco dele é na descendência de Sem. Então, os outros vão ser justamente, na maior parte do tempo, os inimigos. E aí Deus não tem por que falar sobre eles, porque não tem foco neles. O nosso foco precisa estar aqui, entendendo o plano de redenção. E o Senhor então fala para Abraão que ele é o escudo dele. Era Deus que iria proteger Abraão nessa jornada, nesse trajeto do que Deus ia fazer com a vida dele. Ele não precisaria se preocupar. E fala de recompensa. Recompensa fala justamente de algo que me é dado por algo que eu faço, que foi pedido para mim, né? A gente geralmente ganha uma recompensa por algo bom que a gente faz, né? Por uma benfeitoria que a gente faz para alguém, então a gente ganha uma recompensa. Deus estava dizendo para Abraão que ele ia ter uma grande recompensa por aquilo que ele fosse fiel, né? As dificuldades que Abraão teria na sua vida como um todo. Então Abraão iria ser recompensado. Eu gosto dessa palavra recompensa também a respeito de eternidade, tá, gente? Quando a gente pensa só em recompensa nessa vida, nós também passamos a ser extremamente medíocres, né? Porque nós estamos falando de algo muito maior, não estamos? Deus está falando de algo muito maior. Então eu não posso pensar em uma recompensa terrena, mas eu posso pensar muito mais numa recompensa eterna. Então Deus está dizendo, grande será a tua recompensa. Você vai ver como vai ser bom ser fiel, como vai ser bom se entregar a mim, como vai ser bom se dedicar àquilo que eu estou chamando você para fazer. E aí ele fala que ele não tem filho, ele fala do Eliezer, que é de Damasco, né? Que fala Eliezer Damasceno. Tem gente que pensa que é o nome do rapaz, do Damasceno, não, ele é da cidade de Damasco, né? Uma cidade lá ao norte de Israel, está bem lá em cima a cidade de Damasco. Esse moço era de lá, e ele era servo, ele era um escravo de Abraão, que tinha vindo junto com ele para a terra de Canaã, e ele achava que ia ser esse rapaz, porque provavelmente era o seu braço direito, esquerdo, né? Era a pessoa de confiança. Então, provavelmente Abraão passaria toda a sua herança para esse rapaz. E aí no versículo 4, o Senhor então replica com ele e diz, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora, o Senhor disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Nós vamos ter duas comparações, não sei se eu falei isso semana passada com vocês, mas eu vou relembrar. Nós vamos ter duas comparações muito fortes dentro da Bíblia, a respeito de descendência, a respeito de crescimento populacional de Israel, né, da linhagem de Abraão. E não é por acaso. Se tudo na Bíblia não é por acaso, isso não seria por acaso. Porque Deus poderia ter chamado Abraão para fora da tenda e ter mostrado para ele os campos. Olha o tamanho da terra, não podia ter dito assim, ó, olha para a imensidão da terra. Olha quantos metros, quantos quilômetros existe de mata, de deserto, de terra, não poderia ter feito? Esse vai ser muito maior o tamanho da sua descendência. Deus poderia ter mostrado, ou falado, ou feito uma alegoria com várias coisas. E não, ele decide fazer com duas coisas. A primeira a gente vê aqui, que é estrelas. Então Deus literalmente pede para Abraão contar estrelas. E fala assim, se você conseguir contar, ainda assim a sua descendência será muito maior do que todas as estrelas que você puder contar. E aí lembra, acho que eu falei semana passada, vocês devem lembrar. Quando a gente vai para algumas passagens, principalmente da escatologia, né, da volta de Jesus, em Apocalipse e em outros livros também, a gente vê Deus falando sobre anjos, né? Tanto anjos caídos, que são Satanás e seus anjos que caíram na rebelião, quanto os anjos de Deus, eles têm um comparativo, uma tipologia com estrelas também.
Nós vamos ver muito essa tipologia. Então, o que Deus estava falando para Abraão aqui era algo espiritual, era algo que ele ia experimentar através da sua descendência. A descendência de Abraão seria muito maior numerosa do que os inimigos de Deus, do que Satanás e seus anjos. Então, quando Satanás achasse que ele tivesse poder sobre a descendência de Abraão, Deus estava dizendo para Abraão que ele teria uma descendência que seria superior em autoridade, em poder, em domínio sobre todos esses principados e potestades. Então Deus está falando a respeito de coisas espirituais. Por que que ele manda contar as estrelas? Porque Deus está dizendo, acima ou muito mais do que as estrelas que existem no céu, e de demônios que caíram para a terra, que se rebelaram contra mim, que é comparado com estrelas, eu vou gerar uma descendência de você que vai vencer todos esses principados e potestades. Então Deus está falando de uma guerra espiritual que vai ser vencida pela descendência de Abraão. A descendência de Abraão sempre vai vencer. Qual é a outra comparação? A gente vai ver logo, mas eu já posso dizer para vocês. Deus diz para ele que vai ser muito mais do que a areia da praia, né? A sua descendência vai ser muito maior. Se ele pudesse contar também, dimensionar os grãos de areia da praia. Por quê? Porque o mar também é uma comparação de um lugar de demônios, de principados e potestades. A gente vai chegar nessas leituras e vocês vão entender junto comigo. Então, o que a areia, a terra, faz com o mar? Não dá limite. O mar vem até um certo lugar, dali ele não passa, porque Deus colocou esse limite. E quem é que dá esse limite? A areia da praia. E o que Deus faz a comparação, então? Também com a areia da praia, com a descendência de Abraão. Então, entende o limite? Entende aonde eles vão parar, ser bloqueados e não vai ter como ir para frente? Então, Deus estava dando alegorias, tipologias, que a gente, lendo a palavra, a gente vai identificando e então trazendo para o nosso entendimento, falando, entendi, Senhor, o que o Senhor está fazendo a respeito da descendência de Abraão. Essa vai ser as duas comparações que a gente vai ver bastante, estrelas e areia do mar. E aí ele diz assim, versículo 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gente, aqui, talvez esse versículo deveria ser o mais grifado, o mais patente dentro da palavra de Deus para nós, a partir desse momento. Porque esse homem, esse versículo, especificamente, ele vai ser todo o fundamento para as promessas de Deus para Abraão e para toda a terra de Israel e para nós hoje também. Porque nós temos a herança, nós recebemos as promessas através do que Abraão fez, através daquilo que ele creu. E crer está muito longe de acreditar, ok? Está muito longe. Porque acreditar é algo extremamente simples para o nosso intelecto. Quem acredita que lá fora está escuro? Todo mundo, ok? Todo mundo acredita que lá fora está escuro porque está de noite, a gente acredita. Porque a gente sabe, dependendo da hora, né? Então a gente sabe que está escuro. Agora, quem crê que nesse momento existem uma nuvem em cima de nós de uma luta espiritual entre anjos e demônios? Quem realmente crê nisso? Literalmente, estou falando de crer, não estou falando de acreditar. Porque percebe que o crer vai além daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso tocar, daquilo que eu posso realmente estar perto, estar vendo com os meus olhos. Então, o crer, ele passa por um nível de entendimento muito mais espiritual do que intelectual. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, isso realmente entra no nosso espírito, lembra? Corpo, alma e espírito. Então, só aquele que é nascido de novo tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, fazer com que isso venha entrar no meu espírito, e a partir do momento que aquilo então entra no meu espírito, nasce uma coisa chamada fé, e ao mesmo tempo, crer. Eu só posso crer em algo que Deus está falando comigo quando isso passa por esse mover, quando isso passa por esse trajeto, que é o quê? Eu ouço a voz de Deus, o Senhor fala comigo, Ele ministra o meu espírito, não o meu intelecto, é algo que é revelado no meu espírito, e a partir do momento que isso então entrou, foi ministrado no meu espírito, nasce
fé, e fé faz com que eu então tenha atitudes de acordo com aquilo que eu creio. Então, alguém só pode ter atitudes de fé depois desse caminho. Palavra, Deus fala comigo, eu ouço, aquilo é ministrado no meu espírito, não no meu intelecto, não na minha inteligência. Depois que ele passa pelo meu espírito, gera fé. Por isso que, como que a fé é gerada? A fé vem pelo ouvir. E dar ouvidos ao quê? A palavra de Deus. Então, a fé não vem de outra maneira, a não ser quando eu ouço Deus falando comigo, isso entra no meu espírito, tem então uma manifestação muito mais espiritual do que intelectual, eu passo a gerar fé com aquilo que eu criei, e aí eu tenho atitudes que diz respeito àquilo que eu criei. Então, a partir desse momento, a palavra de Deus fala que Abraão creu. No que ele creu, gente? Naquilo que Deus estava falando com ele. Então, é algo que não passou pelo intelecto simplesmente de Abraão. Ele não estava ouvindo simplesmente uma voz falando com ele e ele, entendi, Senhor. Acreditei no Senhor. Acreditei. Tá. E ele ia ter atitudes totalmente contrárias àquilo que ele estava acreditando. Porque quando a gente acredita, geralmente a gente tem atitudes contrárias àquilo que a gente realmente acredita. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala sobre salvação, por exemplo, muitas pessoas, quando você faz essa pergunta para a igreja, dizendo quem tem certeza da sua salvação, muitas pessoas geralmente falam, né? Eu acredito que eu sou salvo. O outro, eu não tenho certeza não. O que é isso? É algo que não gerou fé, não gerou o crer. Por quê? Porque Deus não falou no seu espírito. Muitas pessoas aceitam Jesus por necessidades, por situações, né? Sabe, se você está tão desesperado na sua vida por alguma coisa, aí você é chamado para ir num culto e alguém fala uma palavra muito bonita ali e no final te fazem o apelo e você, por causa daquele desespero, por causa daquela angústia na sua alma, você levanta a sua mão e você vai lá na frente e as pessoas fazem uma oração por você e você chora muito e você vai embora, mas aí nada na sua vida muda. Nada muda. Nada muda. Você continua pecando, você continua tendo desejo pelo pecado, você continua tendo as mesmas práticas. O que foi que aconteceu ali? Você acreditou, mas você não creu. Ok? A fé, ela só passa por esse processo a fé só passa por esse processo de crer quando é algo no espírito e não algo na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa alma. A alma nos engana muito, gente. Sabe assim, a gente vive numa época em que se chora muito na presença de Deus, mas se transforma pouco. Entende? Por quê? Porque nós estamos tratando com a alma. É a alma que está sendo afagada. Sabe assim, não, meu irmão, a sua vida vai ser muito diferente a partir de hoje. E aí você acredita naquilo. Você fala, não, vai ser. Vai ser. Mas realmente você recebeu uma palavra no teu espírito? Ou foi tua alma que naquele momento foi massageada? Entende o que eu estou querendo dizer? Então assim, só quando Deus realmente ministra, através da palavra, Ele falando, o verbo vivo de Deus falando com você, é que então essa fé é gerada no seu espírito, e aí você passa a crer e não acreditar. Então acreditar não é de Deus, crer é de Deus, só que a gente só crê quando Deus ministra no nosso espírito. Não há outra maneira de se crer. Então, Abraão creu. E porque ele creu, é que isso lhe foi imputado como justiça. O que é o imputado como justiça? O que eu acabei de falar agora. Quando a pessoa ela realmente passa pelo crer, ela começa a agir com a mesma atitude. Porque quem falou comigo foi Deus. Deus moveu no meu espírito. E a partir daquele momento que Deus fala comigo, a minha atitude nunca mais vai ser a mesma. Eu nunca mais consigo ser o mesmo, porque eu criei. Tem um versículo que fala, não lembro agora aqui, mas depois vocês podem procurar, vocês vão achar, diz assim, eu criei, por isso
falei. Entende? Você só pode falar a respeito das coisas de Deus com propriedade, com autoridade. Você só pode falar as coisas de Deus quando você crê. Porque senão você está só se movendo no teu intelecto. Vocês já viram alguém falando com autoridade e alguém falando só com inteligência emocional? Não tem diferença? Tem muita diferença, gente. É nítido isso. Ok? Quando alguém realmente fala daquilo que ele vivencia dentro da palavra, quando aquilo primeiro passou pelo entendimento dele espiritual e aquilo então gera vida nas outras pessoas. É nítido. Isso fala desse CRI, por isso falei. A gente não pode falar daquilo que a gente não crê primeiro. Por quê? Porque vai ser mero conhecimento intelectual. Não passa por algo espiritual. Não passa por algo no meu espírito. E aí fica só um monte de blá, blá, blá e não acontece nada. Na minha opinião, o nosso evangelho, né, as nossas pregações, elas têm sido muito mais ineficazes nos últimos 100, 200, 300 anos, não sei nem quanto dimensionar, mas vou colocar nos últimos 100 anos, se tem havido uma menor quantidade de pessoas se convertendo ao Senhor, justamente por causa disso. Porque as pessoas têm falado daquilo que elas conhecem e não daquilo que elas creem de verdade, ok? Conhecer a Bíblia é muito fácil, ok? Agora, crer no que a Bíblia diz é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque passa por esse momento em que Deus precisa primeiro falar comigo, no meu espírito, e aí sim eu vou reproduzir uma vida daquilo que Deus falou comigo, né? Passa a ser algo muito mais diferente. Entenderam essa questão do creu? Por isso que Abraão vai começar a ter uma jornada de crer, de ter atitudes de acordo com a palavra que Deus deu para ele. Então Deus estava dizendo que ele ia ter um filho que viria dele. Ponto final. Ele creu. Ele está na 2 Coríntios 4:13, tá? Do quê? Você falou, eu criei. Mas ele está no Velho Testamento, esse texto também. Paulo repete ele, mas é isso mesmo. Eu criei, por isso falei. Paulo está replicando esse texto, dizendo assim. Ele está replicando mesmo, ele fala, está escrito. Está escrito, exatamente. No Velho, eu não lembro agora em quem fala, se é Jeremias, Isaías, mas algum profeta diz assim: eu criei, por isso falei. Então você só pode pregar a palavra de Deus, você só pode falar de Deus quando aquilo passa primeiro por você com o crer. Porque senão vai ser palavra vazia. Porque senão não passa por essa fé. Quando não gera fé nem em mim, gente, como é que você quer gerar fé no outro? Entende? Não vai ter fé se movendo quando não sai fé de mim. Então, é diferente quando uma pessoa realmente fala debaixo de uma autoridade de vivência. Deus falou comigo, Deus então me disse, falou, eu criei e por isso eu vou replicar. Por isso eu vou falar daquilo que Deus tem feito. Né? Paulo é um exemplo disso, porque ele pregava daquilo que ele cria, né? Falava daquilo que ele cria. Vamos lá. Esse versículo para mim, ele realmente é a base de toda a palavra, porque Abraão vai ser citado como o pai da fé, não por nada, tá? O que significa a palavra pai, gente? Literalmente, pai é alguém que gera, ok? Gera um outro ser. Se Abraão está sendo considerado o pai da fé, o que ele gerou? Fé, certo? Olha como é simples. E a gente então precisa interpretar de forma tão simples a palavra. Abraão é considerado pai da fé. Então Abraão foi o primeiro homem a ter gerado nele fé. Deus falou com ele e ele creu. E com o restante para trás, houve casos muito específicos. Eu acredito que com Noé tenha acontecido a mesma coisa. Mas você vê que Noé não foi considerado o pai da fé? Ele está em Hebreus 11, que é a lista, né, dos não é guerreiros, Que ali, na verdade, ele teve Hã? que obedecer, né? Heróis da fé, isso mesmo. Ele está na lista dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, cita ele, mas ele não é tido como pai da fé, ok? Porque a partir de Abraão cria-se uma credulidade a respeito de uma promessa que Deus está fazendo para Israel. Então ele é considerado dentro da palavra de Deus o pai da fé. É a partir de Abraão.
Pode falar. Porque Noé, ele não precisou crer para nada acontecer. Deus já tinha dito, só bastou ele obedecer. Opa, tem fundamento. Mas de qualquer maneira, você concorda comigo que ele precisou crer naquilo que Deus estava falando para ele fazer? De que ia chover, Mas ok? ele precisou, acho que, ter mais confiança. Isso, mas tem essa questão do crer, tá? A gente não pode descartar isso porque tem. Deus falou, nunca tinha chovido, e ele disse, vai chover, faz uma arca, e ele, então, Noé vai e faz, obedece. Ela está dizendo assim, houve muito mais obediência do que fé para crer naquilo que ia acontecer. Mas eu acredito que tem a ver, mas pode ser sim, por isso que ele não foi considerado o pai da fé. Ninguém precisou crer, né, em Noé, no sentido igual, precisa crer em Abraão para entrar na promessa. Está muito longe da gente chegar lá, mas quem está comigo, está nas cartas de Paulo aí, ou se quiser ir lá dar uma fuçada, quando fala em Romanos sobre essa questão de Abraão ser o nosso pai espiritual, está falando sobre isso também. Então, aqueles que creem em Jesus hoje como Senhor e Salvador, entram nessa mesma genealogia de Abraão. É algo tremendo e maravilhoso. Nós somos filhos de Abraão também, pela fé, ok? Por crer na mesma palavra que Abraão creu. Olha que tremendo. Entende? No mesmo Deus que Abraão creu. Por isso que nós somos considerados filhos de Abraão também. Porque nós cremos na mesma promessa que Abraão teve do próprio Deus. Então, por isso que nós somos considerados, tá? Mas a gente chega lá mais à frente também. Versículo 7. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que te tirei da terra, te tirei de Ur dos caldeus, para dar a você esta terra como herança. Gente, somente um pai que tem uma herança pode dar uma herança para o filho. Concordam comigo? Naturalmente falando. Então, de quem era a terra? De Deus. Foi você que falou? De Deus? De Deus, certo? E então Deus está falando o que para Abraão? Que eu estou te dando essa terra por herança. Ok? É de Deus e por isso ele pode dizer que ele está dando para Abraão como herança e para a descendência dele. Então Deus está dando algo que é dele. A terra, Salmo diz isso, né? A terra é do Senhor. Ok? A terra é do Senhor. Ela só simplesmente foi entregue de mão beijada com o pecado e Deus vai ter que tomar de volta. Lembra as guerras que nós vamos começar a ver? Tem a ver com isso. Infelizmente, o pecado entrega a terra de mão beijada para Satanás e para todos aqueles que decidem desobedecer a Deus, entram nessa mesma linhagem, mas a terra é do Senhor e Ele vai então batalhar por ela. Ele vai tirar ela da forma correta, com justiça, né, com obediência de homens e mulheres que estejam dispostos a fazer novamente cumprir a palavra de Deus. Isso é muito bom. A desobediência tirou a terra das mãos de Deus. Como é que faz então para trazer de volta? Com a obediência. Entendem? O princípio é o mesmo. A desobediência entregou a terra para o diabo e para todos os inimigos de Deus, porém a obediência vai trazê-la de volta. Né? Então lembra de pisar, não esqueça da sua versão. Depois eu preciso ver a versão da irmã para ter uma dessa aí. Aquela versão do ele foi pisando e a terra foi santificada é maravilhoso, né? A mesma é a NTLH, fantástico isso, gente. Pensa, a terra que a gente vai pisando em obediência vai sendo santificado. Isso é tremendo demais. Isso é para filho de Deus, né? Então, o local que a gente vive, nosso território, seja a casa, seja o bairro, seja a rua, seja a cidade, pense, todos os filhos de Deus andando com esse entendimento. A terra que eu vou pisando, ela vai se tornando santificada por causa da presença de Deus na minha vida, por causa da minha obediência ao Senhor. A minha santidade santifica a terra, assim como a maldade, o pecado, amaldiçoa a terra, né? Isso que a gente já viu um pouquinho, tá? Então, Abraão vai tomando essa terra agora por herança. Deus vai falar para ele, ele pergunta como é que ele vai saber. Essa pergunta aqui é muito boa, gente. Versículo 8, perguntou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Então, Abrão faz uma pergunta, literalmente, ao Senhor. Como que ele vai saber que ele vai tomar posse? E aí Deus fala assim, a questão é sempre uma aliança, é uma promessa, é um decreto que Deus faz. E aí Deus pede para justamente ele separar animais que seriam usados agora como sacrifício
E nesse sacrifício Deus estava firmando uma aliança, um casamento, literalmente. Então Deus era o marido e Abraão era a esposa, tá? Esse é o entendimento que Deus vai falar em toda a palavra para nós. Sempre que a palavra aliança aparece, está se falando de um casamento. O mesmo entendimento que a gente tem que ter a respeito de casamento entre um homem e uma mulher. Deus está fazendo uma aliança com Abraão, com toda a sua descendência, como se fosse uma aliança de casamento. Então, há uma descendência para ser gerada. Quando um homem e uma mulher se casam, o que eles geram? Filhos, não é isso? Não vem filhos? Que são da união desse marido e dessa mulher, não é isso? Vem a sua descendência. A aliança de Deus com Abraão gera o quê? Filhos, né? Mas para quem? Para Deus. Ok? Então percebe que o princípio é o mesmo? Então, de relacionamento, de intimidade, de conhecer a Deus. Abraão não conhecia a Deus, de conhecê-lo. E o conhecer vai ainda mais longe. Não sei se eu já falei isso aqui, essa palavra para vocês, mas eu já vou citar, porque está se falando de aliança aqui. Quando a Bíblia fala de conhecer, usa esse termo conhecer, ele está falando, Adão conheceu Eva e teve filhos. Tem alguma versão que está assim? A de vocês está assim? Deixa eu só ver se a minha está. A origem da humanidade. Deixa eu pegar aqui onde que. Então, Senhor, não é bom que o homem esteja só. Ela só vai ter filhos depois da queda, né? Ó, capítulo 4. Como que tá a versão de vocês aí? O meu aqui teve relações, não é essa que eu quero. Como que tá? Capítulo 4, versículo 1. Relações também? Vamos ver se tem alguma versão que tem. Capítulo 4, versículo 1. Isso. 4, 1. Vê se é o de vocês tem alguém que conheceu. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Eu sei que o Senhor é bom. O início, de novo, bem alto. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Isso, é isso aí. Então, em muitas versões bíblicas e em vários textos dentro da palavra de Deus, a gente vai ver esse termo ser usado. E Adão conheceu Eva e ela teve filhos, ok? Porque a palavra conhecer no original, tanto do hebraico quanto do grego, fala de relação sexual. Então, quando Deus diz que Ele quer ter intimidade conosco, quando Jesus disse lá, nos evangelhos ele fala assim, falando com os homens, né, na sua volta, e os homens vão dizer assim: Jesus, mas no seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos isso, fizemos aquilo, falamos em novas línguas. E Jesus vai virar para eles e vai dizer: eu não vos conheço. O que Jesus está dizendo? Que ele não conhece a gente? De conhecer, você é Edilene, você é Daiane, você é a Rose, você é a Adriana, é disso que ele está falando? Não, ele está dizendo assim: eu nunca tive relações sexuais com você. E quando a gente fala de relações sexuais, infelizmente, a nossa mente é tão poluída por causa do pecado, que a gente pensa justamente na relação sexual em si, né, de homem e mulher. Mas não é isso que o texto está querendo dizer para nós. Está falando de intimidade. Que é algo que só o marido e a mulher podem ter. Num quarto fechado, sem ninguém perto. É algo totalmente dos dois. Então, o que Deus está pedindo de nós é intimidade. Deus deseja nos conhecer e que nós também o conheçamos. Entendem qual que é a questão? Então, é tão profundo esse nível de aliança que a Bíblia fala, porque ele está falando disso. Ele está falando desse nível de intimidade que eu e você vamos ter com o Senhor no nosso dia a dia, e isso vai gerar o quê? O que um casal gera através da relação sexual? De novo, gente, falando? Filhos. Entende porque talvez eu e você não temos gerado filhos para Deus? Por que será que a gente não tem ganhado almas para Jesus? Porque a gente não tem relação com ele. Entende? Intimidade. A gente está falando daquilo que a gente não
Creio. Eu não tenho intimidade com o meu Pai, com o meu Senhor. Eu não o conheço. Então eu começo a falar de coisas que eu não creio. Isso não gera vida automaticamente, entende? Então percebe que o erro vai muito além do simplesmente pecar. Né? Eu estou em pecado. Não, não é só estar em pecado que te afasta de Deus. Não conhecê-lo, não ter intimidade com Ele, também você está longe de Deus. Então nós podemos ser cristãos, estar dentro de ter aceitado Jesus, ok? Ter sido salvos e ainda assim passarmos uma vida inteira e naquele dia a gente vai virar para Jesus, mas eu expulsei demônio, eu orei pelas pessoas, eu fiz célula na minha casa, eu fiz culto na minha casa, eu fui para o culto todo domingo. E Jesus vai virar para nós e vai dizer, eu não te conheço. Nunca tive relação com você. Quantos filhos você gerou para mim? Entende? Eu nunca tive intimidade com você. Eu nunca falei com você realmente nesse nível de intimidade. Você nunca me ouviu de verdade. Você acha que você ouviu, mas você não ouviu. E é muito simples, porque na verdade tem a ver com andar com Deus. Abraão não tinha nada diferente de mim e de você. Nada. Ele só era da descendência de Sem, então ele tinha automaticamente uma promessa sobre a vida dele, mas ele ouviu a Deus. E a partir desse momento ele disse, então ele creu naquilo que Deus estava falando, e ele decidiu então viver intensamente esse relacionamento de intimidade com esse Deus que tinha falado com ele. É no dia a dia. Abraão foi para a igreja, gente, depois que ele creu? Tinha igreja lá para ir? Abraão teve algum culto especial para ele ir? Não, Abraão viveu a vida que Deus tinha para ele, no seu dia a dia, como família, como pai, como filho de Deus, como irmão, né? Como uma comunidade que ele começa a cuidar ali, que são os seus descendentes, entende? Tem muito mais a ver com uma vida. Amanhã nós vamos falar sobre isso. O encontro de mulheres amanhã vai ser show de bola. Então fala muito mais a respeito de uma vida que se relaciona com Deus no seu dia a dia e principalmente no seu secreto, do que uma vida de comunidade. A vida de comunidade, ela vai ser o lugar onde é tudo aquilo que Deus tem falado com você no secreto, então sai para fora. Entende? Eu criei, por isso falei. Então a vida de Deus começa a realmente fluir do nosso interior de forma muito plena, de forma muito maravilhosa. E você começa a gerar filhos para Deus, porque esse é o processo de ter intimidade. Quando eu tenho intimidade, quando eu tenho relação sexual com o meu Pai, né, com o meu Deus, com aquele que fez uma aliança comigo, então eu vou gerar filhos para Ele automaticamente. Tá bom? Vamos lá? Vamos voltar aqui. Aí, versículo 12, entra essa aliança, esse casamento, né? Deus faz então esse primeiro casamento entre Abraão e ele aqui nesse momento. É tremendo essa passagem. Ele diz assim, pega os animais, né? Versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. Vamos parar aqui, eu já vou falar aqui para vocês. Pôr do sol, que hora Jesus foi morto? Meio-dia. Por volta das 6 da tarde, depois das 3 da tarde, na verdade, né? Tem a ver também com o pôr do sol, tá? Então, essa passagem está nos levando, nos remetendo a algo extremamente futuro também. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo. Quem, alguns capítulos antes, também foi tomado de sono profundo? Alguém lembra? Adão. Está lendo Bíblia, né, Paulo? Glória a Deus. Adão foi tomado de um sono profundo. O que Deus fez com ele quando ele colocou ele num sono profundo? Tirou Eva, ok? Nasceu Eva. Então, vocês concordam comigo? Aliás, concordam não? A palavra sono profundo na Bíblia, o original, ele tende a falar pra gente de morte mesmo, ok? Esse negócio de sono profundo não foi um sono profundo. Deus matou Adão e tirou Eva dele. Então, para alguém nascer, geralmente alguém morre. Uma semente morre. Para uma planta nascer, uma semente morre na terra. Para uma criança nascer, um espermatozoide morre junto lá com o óvulo. Eu não sei explicar para vocês biologicamente, tá, gente? Mas essa expressão sono profundo é porque as pessoas que traduziram a Bíblia não queriam colocar. E Deus matou Adão e dele então gerou Eva e ele ressuscitou Adão depois. Tá? Era só para não ficar um negócio meio estranho. Nossa, Deus mata Adão para gerar Eva. Mas esse sono profundo fala de morte.
tá bom? Então creiam nisso, depois vocês podem pesquisar que é isso. Então o que Deus está falando é que em Abraão ele também faz um sacrifício ali naquele momento. Ele literalmente mata Abraão naquele pacto que ele está fazendo com Abraão e traz Abraão de volta para ele, assim como ele fez com Adão. Então, ao pôr do sol, tem então um sono profundo em Abraão. Vamos continuar aqui. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Gente, onde é que Abraão foi? No Sheol, né? Depois nós vamos entender isso, mas para geral é inferno, tá? É que o inferno ainda não foi inaugurado, por isso que a gente não poderia usar esse termo, mas é o que a gente consegue entender, tá? Então ele foi para o Sheol, ele foi para o mesmo lugar onde Jesus foi, quando ele morreu e permaneceu 3 dias antes da sua ressurreição, ok? Então Abraão conheceu o que é morrer para o mundo e renascer para Deus. Ele realmente teve um novo nascimento. Vocês vão ver que tremendo que vai acontecer daqui a pouquinho com Abraão aqui, tá vendo? Tá vendo comigo como tem ligação? Por que densas trevas? Por que sono profundo? O que acontece? Aí se a gente vai assistir, na novela passou essa passagem, né? Lá da Record, e aí só fala de uma escuridão mesmo na terra, mas até pode, não pode? Porque com Jesus não aconteceu isso? Não veio densas trevas sobre a terra no momento da morte de Jesus? Então sim, o que aconteceu nesse momento? O diabo e os seus demônios festejam a morte, diz, matamos mais um que é nosso. Jesus estava sendo festejado como morto pelos demônios, ok? Por isso que dessas trevas, em Deus não há trevas, lembra? Em Deus não há trevas, não há escuridão, não há noite, em Deus só há luz. Então tudo que fala de trevas está falando do diabo, está falando de inferno, está falando de morte, está falando de falta de luz, de ausência de luz. É disso que a palavra está falando. Então, e diz aqui, né? Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Quem ficou 400 anos numa terra estrangeira, gente? A terra estrangeira aqui é? O Egito. Quem é que passou 400 anos lá no Egito? Israel. Ué, bugou, Elisângela. Mas Deus está falando com Abraão, quase 1000 anos antes. Deus conhece o fim desde o começo. Deus está falando com Abraão que ele vai fazer com Israel, com os seus descendentes. Deus já está falando aqui com ele. Antes de ter quem, gente? Isaac. Isaac não nasceu ainda. Deus só está dizendo para Abraão que dele vai ter uma grande descendência. E de que aquela terra onde ele está, Canaã, é herança dele e da sua descendência. Mas aí Deus leva Abraão para uma morte espiritual e diz para ele o que vai acontecer. Aí Abraão é tomado, né, desse lugar de densas trevas, e Deus traz essa promessa exatamente nesse momento. Saiba, então é fato, que os seus descendentes serão estrangeiros. Então quer dizer que eles não são dessa terra para onde eles vão, eles são estrangeiros lá, numa terra que não lhes pertencerá. Então o Egito não é lugar de descendente de Abraão, certo? Egito é a representação do que, gente? Representação do quê? Do inferno. Não, do mundo, ok? Do lugar aonde nós não estamos com Deus, tá? Pode grifar aí, ou gravar isso, ou escrever, a gente vai falar bastante sobre isso. Egito fala de mundo, de um lugar onde... Desse aí, não? Tá aqui, ó. Misraim é Egito. A palavra Misraim, o significado desse filho de Cã aqui, ó, Misraim é Egito, tá? Dele vai vir os egípcios. Então, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Quantos anos? 400.
Grava isso aí também, vai ser importante já para a gente entender. 400 anos. Quantas gerações em média? 4, tá? 14. Mas eu castigarei, Deus falando, ó, mas eu, Deus, castigarei a nação a quem servirão como escravos. Qual que é a nação que eles vão servir como escravos? O Egito. Então Deus está dizendo, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Quem vai sair com muitos bens depois de todo o tempo de escravidão? Israel. Vocês lembram da passagem? Alguém lembra? Que eles saem com muitos e muitos bens. Nós vamos chegar lá. Mas quem está falando aqui para Abraão é Deus, antes mesmo de Isaac nascer. Ok? Deus já está dizendo o que vai acontecer. Então, o que aconteceu lá na frente com Moisés era novidade para Deus? Ok? Deus já tinha dito para Abraão. 15. Você, porém, Abraão, você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Então, Abraão ia morrer logo, logo? Ele podia ficar tranquilo? Ok? Deus está dando uma palavra para ele que ele vai morrer numa boa velhice. Descansa. Abraão tem muitos anos para você viver ainda. Eu estou falando que você vai viver muitos anos ainda. 16, aí ele fala que ele vai morrer em paz, né? Não vai estar em tribulação, em dificuldades. 16, na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá. Aonde é o para cá, gente? Aonde Abraão está? Canaã. Então, depois da 4ª geração, 400 anos, os seus descendentes vão voltar para cá, para Canaã. Eles não vão ficar no Egito, onde eles estão sendo oprimidos, escravizados. Eles vão voltar para Canaã. Deus está dizendo. Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Aqui tem um segredinho. Aqui tem algo que Deus deixa e fala assim, não estou entendendo. De onde saiu essa historinha aqui agora? Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Vamos achar os amorreus? Cadê eles, gente? Tá? E aí, se a gente for lá no mapa e tentar achar a região que eles estão, tem um dos mapas lá que tá ele, qualquer coisa eu tiro uma foto e mando para vocês. O que Deus estava dizendo, ó, de quem ele é descendente? Os amorreus, Canaã, certo? Então Deus está dizendo que ele só ia fazer o povo dele voltar para Canaã quando os amorreus tivessem atingido um nível de maldade que Deus precisava então acabar com eles. Entende? Então essa ida dos descendentes de Abraão para o Egito tinha também uma pedagogia de Deus a respeito com a descendência de Cã. Ok? Então Deus estava permitindo que eles tomassem-se conta daquela terra por um período, mas o pecado dos amorreus estava já grande, mas Deus está dizendo assim, só vai ser destruído esse povo, eles só vão ser totalmente exterminados no tempo em que eu determinei. E qual é esse tempo? No tempo porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, sabe o tempo da volta de Jesus? É a mesma comparação que Deus está fazendo. Sabe assim, eu permito que eles façam o que eles querem, que a maldade deles permaneça pelo tempo que eles querem, até que a minha medida chega no limite. E eu venho e trago juízo. E eu venho e trago, então, o que precisa ser feito para exterminar. Então, gente, Deus não está abstrato, Deus não está aquém do que está acontecendo na terra. E nunca esteve. E nunca esteve. Deus só tem o tempo certo para cada uma das coisas. E a gente não entende o tempo dele porque a nossa mente é extremamente pequena diante da mente de Deus, ok? Mas Deus tem propósito em todas as coisas, inclusive no tempo de pecado da humanidade. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Deus decidiu ser benigno, misericordioso com a terra ainda, para que mais pessoas se salvem, para que eu e você possamos gerar mais filhos para Deus. Entende o que Deus está fazendo? Há uma bondade, há uma misericórdia de Deus. E vocês acham que com os amorreus não é a mesma coisa? E com todos
que eram inimigos de Deus, não era a mesma coisa? Você acha que Deus não queria salvar essa galera que nasceu de Cã? Você acha que Deus não queria alcançar esses inimigos? Eram todos filhos de Deus, gente? Sim, não percam isso de vista, por favor. A gente vai caminhando no texto e vai dando a impressão de só quem é filho de Deus é a geração de Sem. E não é verdade, ó. Deus salvou Noé e os seus 3 filhos. A promessa, grifem lá aquela promessa, escrevam ela sempre. A promessa era para toda a descendência de Noé. Não era só para Sem. A questão é que de Sem vem a descendência que vai nascer Jesus. Mas os outros são irmãos. E a bênção está para todos. Ok? Deus deseja salvar todos. Mas Ele está dizendo que vai haver um tempo de juízo. Assim como houve no dilúvio, não vai ser mais como águas, como Deus já prometeu que não vai ser. Mas Deus vai trazer juízo sobre os amorreus, que são descendentes de Canaã, que estão ali na terra de Canaã. E que a maldade deles ainda não está na medida completa. Abraão, você está morando aqui em Canaã, vai vir uma descendência grande através de você, mas os seus filhos, os seus descendentes vão ser estrangeiros numa terra, onde eles vão ser escravizados e oprimidos, mas na 4ª geração, depois de 400 anos, eu vou trazê-los de volta, e eles vão sair dessa terra onde eles estão sendo escravizados com muitos bens, vão sair ricos, vão sair abençoados. E eu vou então trazê-los para onde? Para cá onde? Canaã, para que eles possam trazer juízo sobre quem? Os amorreus. Tá? Na verdade, toda a descendência de Canaã, porque todos eles é que vão estar lá. Mas Deus cita nesse momento os amorreus, que eu acredito que tem alguma coisa a ver com um pecado mais elevado, um nível de maldade maior do que da maioria. Deus estava de olho nesses amorreus, ok? Versículo 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Tá tudo aqui? E tem mais alguns aqui no meio, tá? Mas tá aqui, ó. Tem alguns a mais, outros a menos, ok? É a galera de Canaã, que está habitando em Canaã, que fundaram, que tomaram posse, na verdade, daquela terra, que Deus escolheu para ser dele, que Deus tomou posse novamente e disse: eu estou dando essa terra para Abraão, para a descendência de Sem, e não para a descendência de Cã, ok? E Deus vai executar juízo lá na frente. Entenderam até aqui? Certo? Límpido. O nascimento de Ismael. Vamos lá, que isso aqui também é bem importante. Semana que vem, se der, eu trago um impresso para vocês, um outro, que também ajuda a gente a entender esse daqui. O nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia. Quem era a serva, gente? De Abraão? Egípcia. Então, ó, de onde ela era? De quem ela descende? De Misraim, da descendência de Cã. Ela veio lá de Ur dos Caldeus junto com Sarai. Não veio na tropa junto com Abraão? Veio. Uma serva de Sarai era da região ou descendente de Cã, mais precisamente de Misraim, que a tradução já traz Egito, mas se fosse a tradução original aqui, traria Misraim, ok? Misraim em hebraico é Egito, traduzido para o português, tá bom? Então a serva de Sarai é uma descendência de Cã, é uma descendente, na verdade, de Cã, ok? Então nós temos aqui já uma primeira identidade sendo colocada aqui para nós, chamada Agar, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Então já tinha 10 anos que eles estavam em Canaã, que eles tinham vindo lá
de Harã. Deus já tinha feito a promessa para Abraão. Abraão já tinha falado para Sarai que ele teria filhos, mas como já tinham se passado alguns anos, Sarai duvidou da promessa, duvidou de que seria dela que esse filho nasceria. E ela dá essa ideia para Abraão. Por que essa ideia foi dada? Gente, não tem uma ideia maluca aqui. Tem uma ideia cultural. Vocês já ouviram alguém ministrando essa palavra na igreja ou falando sobre isso? Que é extremamente natural para essa época, para esse contexto, de que uma mulher estéril poderia tomar alguma serva dela, escrava, e essa escrava se deitaria com seu marido. Quando a criança nascia, a criança era da sua senhora, não era da escrava, o bebê. Ela ia ser registrado, se a gente pudesse dizer isso, ela ia ser criada como filha da senhora da escrava, e não da escrava. A escrava era só a barriga de aluguel, certo? Nos nossos dias de hoje. A escrava era só a barriga de aluguel daquela mulher que não tinha filhos, que era estéril. Então era extremamente comum isso acontecer, tá? Não tem nenhuma loucura de Sarai, não tem nenhuma insensatez dela em falar isso. O problema é que existia uma promessa. E o problema está aí. Todas as vezes que a gente realmente, no meio do caminho, tentar ajudar Deus a respeito de algo que Ele fala conosco, isso vai ser desastroso. Vai ser difícil. E a gente geralmente vai gerar Ismael. Foi isso que acontece aqui. Essa passagem é tão tremenda, espiritualmente falando, gente, que vocês não têm ideia. Por quê? Nós vamos terminar de ler e eu vou falar isso para vocês. Olha só. Ele já estava em Canaã há 10 anos. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Então, eu vou só terminar o texto para a gente entender e eu vou voltar. Disse-lhe o anjo do Senhor. Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica em Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. A gente vai ter esse capítulo 16 no meio de um capítulo 15 que nós acabamos de falar, de toda essa promessa, de todo esse ministrar de Deus na vida de Abraão, literalmente. E aí entra esse capítulo 16 com essa entrega de Agar para Abraão, com o nascimento de Ismael, tudo no mesmo capítulo. Ó. Abraão já teve relação com ela, ela despreza Sarai e a criança nasce e termina o capítulo 16 com Ismael já sendo filho de Abraão com Agar, ok? E no 17 a gente já vai entrar numa outra aliança de Deus. Então percebe o que acontece aqui. Abraão creu, ponto final, certo? Ele sabia a promessa que Deus tinha feito para ele. Ele sabia o que Deus tinha falado com ele. Só que Sarai, ela não tem a mesma paciência. O problema sempre é o tempo de Deus, que é totalmente fora do nosso, com o nosso tempo natural aqui. Que a gente acha que tudo está demorando.
A volta de Jesus está demorando, gente? Tá. Né? A nossa redenção está demorando, gente? Tá. Entende o que a gente pensa? Tudo parece estar demorando, mas Deus tem tudo muito bem alinhado no seu tempo. O tempo de Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Então, a gente só precisa, então, sempre esperar no melhor de Deus para a nossa vida sempre. Mas Sarai, duvidando dessa forma de Deus agir, ou sei lá o que passa pela cabeça dessa mulher, em querer realmente fazer o bem para o seu marido, ela dá essa ideia. E aí nós temos a mistura, justamente, da descendência de Cã com a descendência de Sem. Abraão, da descendência de Sem, Agar, da descendência de Cã. E aí nós vamos ter um menino nascendo dessas duas linhagens, dessas duas gerações totalmente contrárias uma à outra, e que vai gerar o que a gente conhece hoje como o mundo árabe, ok? Então Ismael é a cabeça dessa geração que nós hoje chamamos do mundo árabe. E o mundo árabe não tem nada a ver, a gente pode ter uma aula só sobre isso depois, me lembrem que eu monto para vocês se vocês quiserem saber melhor. O mundo árabe não tem nada a ver com a religião muçulmana, tá? Não tem nada a ver. Existem árabes que são totalmente convertidos ao Senhor, assim como existem árabes que são muçulmanos, assim como existem árabes que são de outras religiões, ok? Árabes são descendentes de Ismael, que aí tem uma ramificação enorme, que hoje a gente chama de mundo árabe, tá? Mas são os descendentes de Ismael. De Ismael com quem, gente? Então, de Agar com Abraão. Então, Ismael passa a ser irmão agora de uma nova linhagem que vai nascer lá de Abraão, só que sem mistura, que vai ser de Abraão com Sarai. A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas nós temos então um filho de Abraão que é descendente, que é uma mistura de Sem com Cã, e a gente vai ter um descendente puro que vai ser justamente de Abraão com Sarai, que é da linhagem de Sem. Sarai é também da linhagem de Sem, tá? Ela está dentro dessa galera aqui. E Agar já está dentro da galera de Cã. Então a gente vai ter o nascimento de um menino que está totalmente fora do propósito ou da vontade de Deus, dentro de uma descendência, dentro de uma linhagem. Lembra que Deus está sempre preocupado com os primogênitos? Então Ismael passa a ser um primogênito de Abraão, mas um primogênito que está fora do contexto. Então esse primogênito não vai ser contado como um primogênito de genealogia. Não vai ser contado como esse primogênito de uma linhagem que Deus queria fazer. Porque o verdadeiro filho que Deus havia dito para Abraão que daria para ele, era um filho que nasceria de quem? De Abraão com Sarai. Então para Deus conta esse nascimento que deu? Não. E aí está o grande problema da briga que tem entre árabes e judeus. Porque eles acreditam ou eles acham que a verdadeira herança de Abraão deveria ser de quem? De Ismael e não de Isaac, ok? Só que eles não entendem a promessa. Eles não entendem que a maneira com que esse nascimento de Ismael aconteceu não estava dentro do propósito divino de Deus, de uma linhagem específica. Eles não entendem que foi um erro de Sarai pedir para que Agar então se deitasse com Abraão e tivesse um filho com ele, entende? Há um erro de atitudes dentro da vida de Sarai e de Abraão, e que vai gerar Ismael. E Ismael é a pedra de tropeço, tanto de Sarai, quanto de Abraão, quanto de toda a linhagem dos judeus. A briga árabe com a briga judaica, né? Ela é desde esse tempo, e ela acontece até hoje. Porque eles acham que o verdadeiro descendente de Abraão é Ismael, nosso pai Ismael. É o que os árabes dizem. Ok? E os judeus sabem, pela promessa que Deus fez a Abraão, que o verdadeiro descendente de Abraão é Isaac. Mas ninguém quer abrir mão, ou ninguém quer, né, no caso dos árabes, entender o que Deus tinha feito e não o que tinha acontecido. A grande disputa entre árabes e judeus tem a ver principalmente com essa questão de primogenitura, de linhagem. Sim. Deus nunca vai descartar, né? Nós vamos falar sobre isso. Deus nunca vai descartar. Só que a grande questão é sobre quem está a verdadeira herança.
É aí que está a grande questão. O problema não está em Deus abençoar todos, porque Deus queria abençoar todos? Sim, é sim. Deus deseja abençoar todos. Todos são filhos de Noé. Certo? Quer falar? Você ia falar? Mas qual que é a questão? A questão é a desobediência. É quem obedece e quem desobedece. Só isso. Ok? E nesse caso aqui, então, entra justamente uma egípcia, uma descendente de Cã, para ter relação sexual justamente com Abraão, para ter um filho antes do filho da promessa. Gente, vocês acham que Satanás estava de olho em quem? Em Abraão. Para destruir o quê? A linhagem, a primogenitura. Então, o que ele faz? Justamente uma da linhagem de Cã, para ter relações com Abraão e gerar o primeiro filho, que vai ser Ismael, e não o filho da promessa. Se fosse hoje, seria como um filho fora do casamento? É que naquela época não época se tudo tinha bem, esse né? contexto, não se Mas se tinha. fosse Seria, hoje, seria. né? É como Então, se seria- fosse uma barriga de aluguel mesmo. Seria considerado. Considerado uma barriga de aluguel, pensa nisso. Porque era totalmente lícito. Não tinha nada de errado no que foi feito aqui, entendeu? Era totalmente lícito e normal e natural. Então é como se aquela mulher estéril, Sarai, não pudesse ter filhos, contrata uma barriga de aluguel. É o esperma do marido de Abraão que tem esse filho com essa mulher, ok? A única questão foi a relação sexual. Para aquela época, para Deus não havia problema nenhum, entre aspas, né? Para a questão cultural. E nasce então essa criança chamada Ismael, para justamente entrar no lugar de quem? Do filho da promessa. A questão é a primogenitura, percebe? A questão é entrar entre a promessa de Deus e o que está acontecendo na história. É por isso que tem a briga, né? Porque eles consideram que Ismael seria o primogênito. É isso, entende? Eles não conseguem conceber de que Ismael não seja o primogênito de Abraão e seja o herdeiro da promessa. Eles querem a terra de Canaã para eles também, porque eles se acham os donos da herança de Abraão. Então, o mundo árabe entende dessa forma porque eles sabem que Abraão teve primeiro Ismael antes Isaac. E, de novo, por E o causa que da eles acham desobediência, né? De novo, por causa da falta da espera, né? Eles não chegam a desobedecer, né? Mas desobedecem no sentido de não aguardar a promessa. Isso é fato, né? E o que eles acham dessa promessa de Deus para Ismael? Para Ismael, o que Deus vai falar aqui no capítulo 16, vamos entrar. Na verdade, assim, eles são príncipes também. Mas é assim, a mesma coisa de eu falar assim, mas meu pai é dono de tudo isso aqui e eu sou o herdeiro, não é esse outro filho que nasceu depois. Porque a questão da primogenitura, gente, era muito séria. O primogênito era o dono de tudo. Não é o dono de alguma coisa. Não, o primogênito de um homem naquela época, culturalmente falando, era o possuidor de tudo. Os outros irmãos teriam presentes do seu pai, ok? O dono da herança era o primogênito. Então, para os árabes, quem era o dono da promessa? Ismael. Ok? Então, esse é o fato. E aí tem essa questão, de novo, inimigos espirituais, né? A respeito da linhagem que estava para vir o nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é atrapalhar isso, gente. O diabo, o foco dele está na mulher. Lembra da mulher? Nascerá alguém de você que vai esmagar a sua cabeça. Então, quanto mais Satanás puder atingir a mulher, atrapalhando o propósito de Deus para o filho que vai nascer, que vai esmagar a cabeça da serpente, tá tudo certo. Será que Satanás ouviu tudo que Deus falou para Abraão? Entende? Como o mundo espiritual também está vendo o que Deus está fazendo com Abraão. Então, se Satanás puder intervir nesse negócio, ele vai intervir o tanto que ele puder, porque é dessa linhagem que Deus vai trazer o filho da promessa. E aí, o que as meninas falaram é a respeito da promessa dele que ele faz, né? Então, no versículo 7, aparece a primeira vez, e eu quero saber se na Bíblia de vocês também está. Versículo 7, o anjo do Senhor. Esse anjo está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Todo mundo maiúscula? Tá, Gi? Realmente mesmo? Versículo 7, 16, 7. 16, 7. Maiúscula? Maiúscula, Rose? Maiúscula? Maiúscula, G. O anjo do Senhor. Todas as vezes que aparecer na Bíblia o anjo do Senhor,
onde o anjo estiver com letra maiúscula, quem está aparecendo aqui? Jesus. É uma teofania, tá? Então, quem aparece para Agar nesse poço é o anjo do Senhor, ok? Não é um anjo, é o anjo, tá? Então, está se falando de uma teofania. É o próprio Cristo encarnado, o mesmo que apareceu para Abraão, ou que vai aparecer, na verdade, acho que vai vir aqui, de Sodoma e Gomorra. Já passou, gente? Eu estou lendo tanta passagem, meu Deus. Ainda não, né? Então tá, vai aparecer ainda. Todas as vezes que na palavra de Deus aparecer o anjo do Senhor com letra maiúscula, quem apareceu é o próprio Cristo, a partir de uma teofania, tá bom? Ele aparece na imagem de um anjo, né? O que eles entendem naquele momento é que era um anjo, por isso que a palavra fala o anjo do Senhor. Mas aqui está com letra maiúscula para que a gente entenda de que não é um anjo, é o anjo, é com artigo, o, ok? Não um anjo, não, é o anjo. Então é o próprio Cristo que aparece para Agar, fazendo uma promessa para ela, ok? Então o anjo do Senhor aparece para ela na fonte e pergunta para ela para onde ela está indo, né? E ele então, ela responde que está fugindo de Agar, a sua senhora, e o anjo do Senhor, no versículo 9, diz: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Então, na verdade, está falando de obediência, né? Ele está pedindo para que Agar cumpra o que deve ser feito. Ela não era escrava? Então, ela precisa cumprir aquilo que ela precisa cumprir como papel. Ela era uma escrava de Sarai. Então, ela precisava se sujeitar. Quem estava errada nesse momento era Agar, em ter desprezado Sarai, em ter achado que agora ela era a bambambam da casa. Não é isso que Sara fala aqui em cima? Que ela começa a desprezar ela assim que ela descobre que ela está grávida. Por quê? Porque ela acha que agora ela vai estar acima de Sarai. Aqui está o problema. E o anjo do Senhor diz: ela é sua senhora, sujeite-se a ela, obedeça, esteja na posição a qual você deve estar. Por quê? Aí o anjo vai fazer a promessa para ela. Tem promessa para todo mundo, gente. A gente não precisa se preocupar com posição. A gente não precisa se preocupar com o lugar que a gente está na sociedade, ok? Seja escravo, seja livre, seja grande ou seja pequeno, Deus tem uma promessa para todos nós. E aí ele diz assim, ó, versículo 10. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Ó, mais uma vez Deus está falando de uma grande descendência. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos. Gente, ele vai ser como jumento selvagem. Fala de alguém extremamente indomável. Um jumento selvagem é a representação de um animal que ninguém doma, que ninguém põe cabresto, que ninguém põe dentro de um cercado, que ninguém consegue subir no seu lombo, que ninguém consegue dar ordem e ele obedecer. O jumento selvagem é indomável. Quem vai ser Ismael, gente? Um homem indomável. Deus está dizendo que ele vai fazer isso. Deus está dizendo que ele vai ser isso. Ele vai ser a representação de um jumento selvagem, de alguém que é indomável. Mas a sua descendência vai ser grandiosa. Vão vir muitos filhos através de Agar com Ismael. E quem está falando isso, gente? O anjo do Senhor. Então Deus tem propósito nisso? Tem. Aí ele está dizendo, né, o que vai acontecer. Ele será como jumento selvagem, a sua mão será contra todos. Está falando de quê, gente? Guerra. Esse homem vai ser aquele que vai botar lenha na fogueira onde ele estiver. Por quê? Porque ele vai se achar o detentor da promessa. Ele vai se achar o detentor da primogenitura. Ele vai achar que o direito é dele. Ok? E o que essa palavra está dizendo para mim e para você, gente? Quem gerou Ismael? Abraão? Não. Egito? Não. Quem gerou Ismael? Não. Agar foi a barriga. A cidade. Sarai. Sarai gerou Ismael. O gerar que eu quero dizer, gente, a minha pergunta aqui é: quem fez com que Ismael nascesse? Mas ela não amou Ismael como fosse filho. Não, mas é justamente isso, entende? Ó, a nossa loucura, Paula, em querer dar ajudinha para Deus, em não aguardar a promessa,
em não entender o tempo de Deus para as coisas. A gente vai gerar Ismael sempre. Ismael, para a maioria dos teólogos, para os grandes estudiosos, é a representação da nossa alma. Não era a alma de Sarai que estava em conflito, não era a alma, eu quero um filho, mas que jeito? Não sai daqui, então tem que sair de algum lugar. Então a alma dela angustiada, toda vez que você não ouve o seu espírito, que é o creu pela fé, você vai ouvir a sua alma, e a sua alma vai gerar Ismael. A sua alma vai gerar aquilo que vai te atrapalhar para o resto da vida. Mas ela não olhou para ele com o filho, né? Porque era para ser filho dela, né? Se Agar tivesse entregado desde o princípio, provavelmente seria isso. Entende? Ela talvez teria amado, mas mesmo assim, mas a representação, percebe que a história não está na mão de Deus todas as coisas, gente? A história se desenvolve para mostrar algo para nós. A Bíblia inteira, gente, ela tem sempre um paralelo. A gente precisa olhar sempre com um paralelo. Às vezes a gente vai conseguir identificar o paralelo facilmente e às vezes a gente não entende, mas é onde a gente precisa ler e pedir para o Espírito Santo nos mostrar. O que Ismael mostra para nós na vida de Abraão é uma vida gerada, um filho gerado da alma, um filho gerado fora da promessa, um filho gerado fora do tempo. Aonde era o tempo de Abraão e Sarai? Lá na frente ainda. Não era o tempo para eles. Então esse filho nasce fora de tempo e justamente ainda fora do casamento e de uma mulher que é da linhagem de Cã. Então tinha um problema espiritual aqui acontecendo. E Ismael é gerado. E ele vai ser então esse jumento selvagem e o seu braço vai ser contra todos. Gente, o que o pecado faz com a gente? Ele vai justamente o tempo todo confrontar a gente. A nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. Então o Ismael está o tempo inteiro lutando contra a gente. Tinha uma promessa e Deus deixou acontecer isso, foi por conta do livre-arbítrio que ele tinha Sim, dado? totalmente. Deus está só assistindo. Ele fez a promessa, mas ele fala, vocês que sabem. Estou só assistindo. Então essas pregações que vêm de anos e anos falando que Deus vê você está fora do tempo, não fora do tempo, mas muitos pregadores usam essa frase que Agar fala para o anjo, que fala para Cristo, que Deus vê ela. Não, Deus está dizendo que está vendo ela no sofrimento dela. Sim, na verdade assim, se a gente esmiuçar todo o texto, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Não tem só isso que eu estou falando. Com certeza tem muito, mas estou dizendo assim, o paralelo de quem é Ismael na história da humanidade. Ismael é o filho fora da promessa. E tudo que sai da promessa traz problema para a nossa vida. Traz geralmente consequência que tem a ver com o pecado, com a desobediência. Isso. Não, nunca vi sim, isso numa pregação. não sei, né? Estou dizendo assim, é o entendimento que eu tenho. Ismael vai nascer sempre de uma alma querendo resolver o problema. E aí você pode pôr qualquer coisa na sua vida que foi gerado fora do tempo de Deus, coloca o nome de Ismael. Ismael vai ser o problema que está aí na tua vida. Seja um casamento que eu fiz fora da hora, eu gerei um Ismael, de 12 anos, de um casamento mal sucedido. Entende? Porque eu fiz na força do meu braço, eu não esperei o tempo de Deus. Então o meu ex-marido foi o meu Ismael? Foi. Eu não estou declarando, mas vamos supor, a minha Manuela, então, ela é um Ismael. Que te gerou um problema. Que foi fora do tempo. Sim. Tudo que traz algum tipo de problema que não era a promessa de Deus para você, ele é considerado nesse paralelo espiritual. Entende o que eu estou querendo dizer, gente? Coisas que você não precisaria Não que Deus passar. tem uma promessa. Não, então, entende? Não tem a ver com isso, tem a ver com Só tudo é que está do tempo fora de Deus. do propósito de Deus para nós. Quando nós nascemos, já não tem tudo escrito sobre nós, a palavra de Deus fala? Então, o que nós devemos procurar viver? Aquilo que Deus tem para nós. Mas uma alma aflita, eu quero um namorado, eu quero um marido, eu quero isso, eu quero aquilo, não, eu quero... Entende? Tudo que eu quero com a minha alma vai gerar o quê? Ismael. Vai te trazer problema. Se você olhar para a tua vida num contexto geral, tudo que te trouxe problema até hoje, olha se não é Ismael. Você vai falar, fui afoita nisso, fui apressada nisso, me precipitei nisso, fiz na força do meu braço, eu fui levada pela minha alma, pelos meus desejos naturais, não busquei a Deus, não esperei Deus quando Ele falou que... Entende? É isso. Só que quem está no relatório aqui da história, percebe que quem aparece é Sarai. Entende? Não aparece Abraão. Abraão é o genitor da história aqui, ok? Mas quem aparece? Sarai. Foi ela que foi afoita, ok? Então lembra da promessa da mulher? Então para Satanás,
A grande questão é mover quem para o erro? A mulher. O problema sempre vai ser a mulher. Ele não pediu para Adão comer, ele pediu para ela. Entende? Mas por causa. Aí tem a ver com a tentação, mas aí tem a ver com a promessa. Lembra que é da mulher que vai nascer? O descendente que vai esmagar a cabeça dele? Então o foco de Satanás está em quem? Nas mulheres. Jogando mais. Não, vou jogar mais. Não joga muito não. Não joga muito não, que aí confunde muita gente. Entende, gente? Então o foco de Satanás sempre vai estar na mulher. Então o problema é atrapalhar a vida das mulheres que vão gerar a promessa de Deus. Os filhos que Deus quer gerar. Entende? E aí Ismael vai nascer. Só que Deus vai usar tudo e todos para o plano de redenção. Então Ismael também é um filho de Deus, não é? Tá dentro, ó. Tá dentro da promessa? Mais ainda. Tá dentro da promessa. Por isso que ele faz a promessa para ela. Agar, nada tá perdido. Só vai lá e se sujeita. Não é, sua senhora? Se sujeita. O que eu tenho para você, para o teu filho, para a descendência dele, nada vai mudar. Eu tenho promessas para vocês também, porque eu tinha promessa para todos os três. São eles que não quiseram, Não é né? vontade de Deus, mas Deus não vai abandonar ele. De jeito nenhum. Como não abandona nenhum de nós. Entende? Quantos se converterem, quantos se arrependerem, Deus está pronto a aceitar. É isso. Lembra a nossa conversa da segunda, terceira aula aí, né? E a gente sempre fica bravo com isso, né? Como assim? Né? Deus vai poder salvar alguém que é ruim, né? Tem toda essa questão. É isso. Deus vai salvar. Tantos quantos se arrependerem, Deus vai salvar. Prega no domingo. Hã? Prega isso domingo. Hã? Prega isso domingo. Não. Entende? Então, assim, aí ele faz a promessa aqui para ela, né? Vai ser vou só terminar aqui para a gente semana que vem entrar no 17. A mão dele vai ser contra todos e a mão de todos contra ele. Vocês estão vendo a promessa aqui? É Deus quem está falando. A mão dele vai ser contra todos e todos vão ser contra ele. Então, ele é único contra todos. Mas agora, na verdade, não é um contra ele. É todos contra ele. Por isso que ele vai ser um jumento selvagem. Ele vai ser indomável. Mas ele vai ter muitos inimigos por causa disso. E inimigos que nós estamos falando espiritualmente, principalmente, né? Dessas duas nações que estão nascendo aqui. Primeiro vem a nação de Ismael, né? Os descendentes de Ismael. E depois vai vir a nação, os descendentes de Isaac. Ok? A mão deles, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Seus parentes, está na mesma, né? Não são todos irmãos, filhos de Deus, ó. Pensando em Deus como Pai, nós todos somos irmãos. Então está falando que ele vai viver em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, todos, hoje ainda, todos têm promessa? Todos têm promessa, todos. Você está falando do mundo, do Oriente lá? Atual. Então, mas de quem você está falando? Todos terra? Todos terra. Todos temos. Todos estamos inseridos dentro dessas promessas que Deus tem para Abraão. Alguns uma promessa mais direcionada. Isso. E outros que... Não uma promessa mais direcionada, com algo que a pessoa vai ter que passar na vida dela. Não é promessa, me ajuda aí com a palavra, gente. Uma missão específica, ok? Quando a gente fala de Israel, linhagem de Sem, ok? Até Jesus e depois de Jesus, toda a linhagem dos judeus, eles têm uma promessa específica que vem através de Abraão, certo? Todo o restante das nações, todas as outras nações que existem na terra hoje, elas têm uma promessa através da promessa de Abraão. Lembra lá? Todos que te abençoarem serão abençoados. E todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então nós temos uma promessa. Se nós abençoarmos, seremos abençoados. Se nós amaldiçoarmos a geração de Abraão, nós seremos amaldiçoados. Então em Abraão, todos nós temos uma promessa também. Tá? Vai depender de como nós respondemos a essa promessa feita a Abraão, ok? E aí ela fala que ela chama esse Senhor que fala com ela, o Deus que me vê, que eu esqueci agora como que eles falam em hebraico essa palavra, o Deus que me vê, é o Deus, é tipo Jeová Jireh, Jeová Rafá, tem um nome aqui que o pessoal sempre cita, que é essa passagem aqui de Sarai. Vocês me lembram que depois eu verifico
e falo para vocês qual que é, não me veio agora na cabeça. Fala do poço, que ela dá o nome, e aí fala do nascimento de Ismael no último versículo 15, que Abraão estava com 86 anos no momento em que Ismael nasce. O chamado de Abraão, gente, acontece com 75 anos, tá? Então aqui tinham se passado 10 que ele já estava em Canaã e mais um ano da gestação de Agar, por isso 86 anos, ok? É o Tá. Rui. Hã? É o Rui. É o Rui, mas tem outro nome que o pessoal cita, mas é alguma coisa assim mesmo, que é o hebraico. Amém? Vamos desligar aqui, já deu a hora.